E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo na paz de Deus, galera? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como orar. Sabe, é interessante que isso é uma dúvida que eu tive por muito e muito tempo, e eu creio que muitos ainda têm, principalmente os novos convertidos, pessoas que ingressaram na fé agora, pessoas que aceitaram Jesus há pouco tempo. E quantas vezes eu parei no meio de uma oração sem ter palavras. As palavras acabaram, eu não conseguia mais orar. Eu não tinha mais o que falar. E às vezes nós fazemos a nossa oração dessa maneira. Nós pedimos, nós agradecemos, nós conversamos com o Pai e num período muito curto as nossas orações elas cessam ou elas começam a se tornar repetitivas. Então hoje neste vídeo eu quero ensinar você ou dividir com você como orar a Bíblia, como orar uma forma de contemplação, como nós conseguimos contemplar a palavra de Deus numa forma de oração, num jeito de agradecer a Deus orando. E isso é uma forma que não tem erro. Por quê? Porque a palavra ela é de Deus. Então nós não vamos pedir, nós não vamos agradecer, nós vamos contemplar a palavra de Deus. E é muito simples, né? Parece, falando assim, parece que é um bicho de sete cabeças, né? E como que eu vou fazer isso? Como que eu consigo orar a Bíblia? Que negócio é esse? Então vamos entender um pouquinho o que é essa oração da palavra. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, como que eu aprendi, como que eu faço, e eu espero que possa ajudar vocês. Então, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Então, nós costumamos a ler a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Então, nós vamos orar dessa maneira. Vamos fazer de conta aqui, vamos imaginar que nós estamos lendo a palavra, ou que você já conhece a palavra de cor. Na verdade, eu vou pegar a Bíblia aqui para não ter erro, né? Para não ficar apenas nas minhas memórias. Vamos pegar aqui, ó, lá no livro de Mateus, no capítulo 6, tem a oração do Pai Nosso, onde Jesus nos ensina a orar. Então nós podemos fazer uma contemplação dessa palavra, transformando ela literalmente em oração. Fica mais ou menos dessa maneira aqui, para vocês entenderem. Então quando nós formos orar e nós quisermos orar a palavra, nós podemos orar dessa maneira aqui, ó. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é nosso. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor não é só o meu pai, mas o Senhor é pai do meu irmão. O Senhor é pai do meu filho, o Senhor é pai do meu pai, o Senhor é pai do meu pastor. Pai, eu quero te agradecer porque o teu reino pode chegar a nós, Pai. E que seja feita, Pai, a tua vontade. Pai, eu quero te agradecer porque eu entendi que é melhor a tua vontade do que a minha vontade. Aí lá no versículo 10, ó, no 11. Dai-nos hoje o pão de cada dia. E nós podemos orar assim, Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor está nos garantindo que o pão de cada dia não vai faltar. O Senhor está nos garantindo, Pai, que o justo, Pai, não mendigará o pão. Não vai faltar o pão de cada dia. Aí nós podemos continuar. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E nós podemos falar, Pai, muito obrigado, Pai, porque da mesma maneira, Pai, que o Senhor nos perdoa as nossas dívidas, Pai, os nossos pecados, eu também quero perdoar aquele que tem pecado contra mim, aquele que tem dívida contra mim. Pai, eu te agradeço, Pai, por esta oração. Então vocês conseguem entender que a contemplação da oração é muito mais eficaz do que a nossa própria oração. Um outro exemplo aqui que nós podemos usar, Gênesis, a criação. Vamos imaginar aqui nós orando. Então a Bíblia começa a narrar lá em Gênesis que Deus fez todas as coisas. E a Bíblia começa, olha, no início, a terra era sem forma e vazia. Então como que nós podemos orar isso? Nós podemos falar assim, Pai, muito obrigado, Pai, porque antes do Senhor nos criar, existia uma terra sem forma e uma terra vazia. E o Senhor, Pai, pensou em nós. O Senhor deu forma para a terra. O Senhor encheu a terra. O Senhor, Pai, dividiu a água e a terra. O Senhor colocou, Pai, nesta terra árvores frutíferas. O Senhor colocou nesta terra, Pai, água doce. Pai, muito obrigado, porque
Antes do Senhor nos criar, Pai, o Senhor colocou animais, o Senhor colocou, Pai, alimento para que nós pudéssemos nos alimentar e não ter necessidade. Então, você percebe que esse tipo de oração, ela é muito mais efetiva e ela, vamos dizer assim, que nós podemos colocar ela como uma oração contemplativa. O que é isso? Nós estamos contemplando aquilo que Deus escreveu. E não só nós podemos usar isso como uma oração, mas nós podemos usar isso como uma forma de estudo. Nós podemos, todas as manhãs, fazer uma oração desse tipo. Nós podemos pegar Provérbios, né, que é um livro riquíssimo de muito ensino, de muito aprendizado. Nós podemos pegar Salmos. O livro de Salmos é perfeito para fazer isso. Sabe, por exemplo, Salmo 150, que vai falar sobre louvar a Deus. Nós podemos usar isso, nós podemos usar esse método de oração. Então nós podemos contemplar a Deus dessa maneira. Então para você que está iniciando na fé, ou para você que já tem muito tempo de igreja e nunca fez isso, faz o teste. Você vai ver que é uma oração muito efetiva, muito fervorosa. E, cara, é as palavras de Deus que nós estamos dizendo. Sabe, não é simplesmente as nossas. Nós estamos falando da palavra de Deus. Nós estamos contemplando aquilo que Ele nos deu. Então, quando você for orar, ora dessa maneira. Claro que não deixe de fazer suas petições, seus agradecimentos, a sua maneira de orar. Mas é muito bom que nós tenhamos essa oração contemplativa. Eu creio que num devocional, ela é muito efetiva. Sabe? Solta um louvor. Entra em espírito e em verdade, sabe? Vai adorando. Abre uma palavra. Abre uns salmos. E começa a contemplar a Deus. Começa a agradecer a Deus por todas as coisas, pelos livramentos. Sabe? Nós temos que exercer esse tipo de oração. Porque é uma certeza de que é a palavra de Deus que nós estamos orando. É a palavra de Deus que nós estamos contemplando. Então, nós podemos considerar isso como uma oração contemplativa. Uma oração que agrada a Deus e agrada seu coração. Eu tenho certeza que se você praticar, você nunca mais vai querer parar. Porque é muito bom. Você aprende e decora a palavra. Algo entra dentro de você porque você está orando a própria palavra de Deus. E eu creio que Deus, Ele recebe a nossa oração. Beleza, galera? Que vocês possam ter entendido o que é essa oração. Caso você queira mais exemplos, se inscreve aí no canal, manda mensagem que nós vamos conversando e nós podemos fazer outros exemplos. Enfim, faça essa oração contemplativa. Agradeça a Deus usando a própria palavra de Deus. Beleza, galera? Que vocês possam ter gostado desse vídeo. É um vídeo curtinho para falar um pouquinho sobre oração. E quero finalizar esse vídeo dizendo para você: você é um milagre.